Três pontos. Olá! 3 pontos diretamente de Brasília para o programa Giro de Notícias, pela Rádio Excelsior AM 840, pela Cardeal FM 106.1. 3 pontos desse começo de abril, hoje, 1º de abril de 2024. E eu quero começar mandando um forte abraço a todos que nos acompanham pelas ondas do rádio, pelas redes sociais, meus amigos do estúdio, Igor Guimarães, Luiz Henrique, Liven Paula, todo o time de técnicos da nossa equipe que nos permite falar com a Grande Salvador, dialogar com toda a Grande Bahia e o resto do mundo ainda emocionados pelo Bavi, ou pelo Vitória e Bahia deste final de semana emocionante. Eu também acompanhei, mesmo aqui em Brasília, porque a gente sai da Bahia, mas a Bahia não sai da gente. De todo modo, hoje eu queria relembrar que acabamos o Tríduo Pascal no domingo de Páscoa ontem, mas continuamos com o tempo da Páscoa. Eu quero também conversar um pouquinho sobre este período na história. Hoje é uma espécie de especial, 1964, 60 anos depois. E esse é o primeiro ponto, a história por detrás disso, porque essa semana, entre 31 de março a 6 de abril, relembra um fato histórico que abalou a democracia brasileira. Aconteceu há 60 anos. A deflagração do golpe civil-militar nas primeiras horas do dia 1º de abril de 1964. E aí a gente pode relembrar isso de diversas formas. O mais importante é saber que foi um período muito difícil da história, com diversos personagens que tombaram ali pela democracia, e o governo, então, militar, mas com apoio de setores da sociedade civil e do empresariado, puderam oferecer algo de terrível na nossa história, uma mancha que nos exige o cuidado com a nossa democracia. Esse é o primeiro ponto. O segundo é como discutir isso hoje na política brasileira, muito polarizada, uma sociedade muito dividida. E me parece que o grande debate desse período, e vai continuar, é, de um lado, uma sociedade civil e a imprensa que destaca os 60 anos do golpe, mas também o silêncio escolhido, um silêncio ensurdecedor escolhido por Luiz Inácio Lula da Silva nesse seu terceiro governo, porque passou ainda, é o argumento dado pelo governo, passou ainda em comecinho de 2023, lá no final de 2022, por mais uma tentativa de golpe, e, portanto, a ideia é ficar quietinho para não provocar mais confusão, disputa e provocação com uma parcela consistente do setor militar que forma a nossa sociedade. Do ponto de vista da política, há pelo menos duas grandes linhas, uma que defendia a discussão profunda sobre o que aconteceu e uma espécie de lembrança para que pudesse se refletir sobre o ocorrido, e do outro lado, uma turma que sugeriu que todo mundo ficasse quieto e varresse para debaixo do tapete. Aqui entra o terceiro ponto. O Brasil não é o único país da região da América Latina que passou por esse tipo de situação no século XX, mas é o país com o maior déficit de transição, de punição e também de memória. Eu que tenho a oportunidade de trabalhar em alguns países, especialmente o Cone Sul, como a Argentina e o Uruguai, há uma diferença fundamental entre o modo de encarar esse período da história e, ao mesmo tempo, de saber que sem lutar para apreender que a Constituição brasileira, a nossa Constituição cidadã, submeteu todo o poder militar ao poder civil, a gente vai ter ainda
uma série de turbulências quando o assunto for este. É uma tarefa daqui para adiante de repensar não só os 60 anos, mas os atos recentes na nossa história que quase destruíram a Praça dos Três Poderes e foi uma tentativa também de agir fora dos marcos legais, constitucionais e éticos, que me parece o grande desafio de nossa sociedade. É isso, gente. Abril começa com essa pegada e a gente vai se falando ao longo dessa semana aqui nos 3 pontos, diretamente de Brasília, para o programa Giro de Notícias. Um abraço e até amanhã. E você que nos acompanha, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Deixe o seu like e até a próxima.